Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Café com Celíaco. E hoje eu tenho aí a alegria imensa de poder convidar ela, Catarina. Seja muito bem-vinda, uma pessoa que nos permitiu entrar na sua casa através dos nossos alimentos sem glúten. Para nós, né, que oferecemos uma experiência além de um produto, a gente fica muito satisfeito quando o cliente fica satisfeito. E a gente participou, né, Catarina, de momentos importantes da sua vida, quando teve o chá de bebê do seu filho. Então, como eu disse, é sempre um grande prazer e uma honra entrar na casa das pessoas através dos nossos produtos. E fico ainda muito mais agradecida por você estar aqui hoje comigo nesse podcast, porque eu tenho certeza que você tem muitas informações importantes, muito conhecimento, muita história bacana para compartilhar com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, porque eu acho que é uma troca de confiança, né? Eu confiei em você quando você me disse que ia me proporcionar uma experiência, a primeira pizza sem glúten que eu recebi na minha casa. Tivemos também aquela participação no Anne que foi muito especial. Verdade. Que também, assim, foi bem importante a gente poder proporcionar para aquelas mães, né, de crianças com HPV e restrições também doença celíaca. É verdade. Foi muito legal, Bruna, poder contar contigo, então é um prazer estar aqui. Que bom poder contar contigo também. E para quem está nos assistindo, conta aí quem é a Catarina. Nada melhor que você mesma para se apresentar, por favor. Não é difícil, né, a gente se apresentar. Mas, gente, meu nome é Catarina, eu hoje estou estudando nutrição, estou indo para o 5º período de nutrição, mas muito antes disso, né, eu sou formada em Direito, já desde 2011. Tive meu diagnóstico de doença celíaca em 2014. E eu não havia me encontrado na profissão de advogada, embora, né, me formei em 2011, tirei a OAB logo em seguida, mas eu acredito que tudo o que acontece na nossa vida, especialmente coisas não tão legais, porque a gente aprende muito na dor, elas vêm para nos transformar. E a doença celíaca veio com certeza na minha vida para me mostrar o meu propósito de vida. Então, além de estudante de nutrição, obviamente, né, no podcast Café com Celíaco, a Catarina é celíaca. Depois desse diagnóstico, que veio em 2014, né? Então, não tínhamos tanta informação naquela época. Como que você encarou esse diagnóstico? Como que foi pra você quando o médico falou? Como que aconteceu isso? Eu me lembro que eu tinha uma conhecida que a mãe dela era celíaca. E um dia, uma pessoa que até era uma amiga de infância, a minha mãe me contou, sabe a fulana? Nossa, ela não pode comer glúten. E eu lembro que quando eu escutei aquilo, eu pensei, meu Deus, coitada, como alguém vive sem comer glúten? E juro pra você, isso foi uns 6 meses antes do meu diagnóstico. E, enfim, né, como todo celíaco sabe, é uma dificuldade. A gente passa por vários especialistas. O meu diagnóstico foi feito por um hematologista. Tive uma suspeita de doença de lúpus. E aí fui encaminhada, então, para o hematologista. Mas quando eu contei os meus... que ele perguntou um pouquinho a mais, assim, ele de cara, ele já suspeitou. E aí ele falou, você vai fazer uma endoscopia. E eu falei, ué, doutor, mas eu vim aqui porque eu tinha equimoses na minha perna, muitas manchas, assim, roxos. Por quê? Por quê, né? Claro que eu sempre tive sintomas gastrointestinais desde pequenininha. Mas são sintomas muito inespecíficos, que podem ser muitas coisas, né? Podem ser tantas coisas. Levava como normal. Exato. Aí eu lembro que ele me mandou, me pediu, não, vou te pedir uma endoscopia e tu retorna aqui. E claro que eu já li lá endoscopia, falei, não. Mas não é. Resumo, eu fiz mais 3 endoscopias no mesmo ano, com médicos diferentes, não contentes com o diagnóstico, né? Que a gente tem aquela fase da negação. E foram, acho que uns 4 anos, assim, talvez mais, até eu me centrado que realmente era uma restrição e aí eu despertar para aquilo que eu falei um pouquinho antes do meu propósito e começar a estudar sobre a minha condição, porque se eu não estudasse, a gente sabe que pouca gente estuda. E o que ajudou você a ter essa consciência de, não, a partir de agora eu preciso cuidar da minha saúde?
porque senão isso vai me trazer mais prejuízos. Então, Bruna, eu nunca tive uma consciência alimentar legal, assim, nunca. Eu sempre pratiquei atividade física, essa é uma característica minha, assim, desde a adolescência, desde os 11, 12 anos, mas a minha alimentação era muito ruim, muito mesmo, assim. Eu olho pra trás, eu penso, às vezes eu penso, lógico, né, lógico que eu despertei meu gene da celíaca de como eu comia mal, né, hoje estudando muito eu glúten. sei, miojo todos os dias. Né? E hoje estudando eu sei que a qualidade ruim da alimentação piora a permeabilidade, e aí quem já tem essa genética vai desenvolver. Então o que me fez cair na real? Eu precisava encontrar algo de positivo nesse diagnóstico. Sim. E eu comecei a repetir para mim a seguinte narrativa: ser celíaca vai me tornar uma pessoa mais saudável. Ser celíaca, naquela época, e ainda hoje, algumas pessoas acreditam que comer sem glúten é simplesmente sinal de comer saudável. Ser fit. A gente sabe que não, né, Bruna? Eu sempre tive que deixar isso claro, muitas vezes, porque a gente não vende produto fit. Isso aí. Então, assim, um celíaco pode continuar, até alguns celíacos eram subnutridos e depois se tornam obesos depois do diagnóstico, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas sim, a gente desperta um olhar diferente para a comida, para a relação com a nossa alimentação e principalmente, Bruna, aquilo que a gente, enquanto celíaco, você não é, mas é como se fosse, né, Bruna? Sabe que se a gente não estudar sobre a nossa condição, nenhum outro profissional, ninguém, mesmo que seja o profissional mais capacitado em doença celíaca, ele não nos conhece. Não. E a gente precisa se conhecer. Então, eu ia repetindo pra mim. Eu lembro que as pessoas falavam, ai, que legal, agora você vai emagrecer. Ainda ouço isso e às vezes me dói. Que sorte que você não pode comer glúten, assim você se torna chique. magra. Tem, né? Mas isso é papo pra outra conversa. Mas então foi isso, assim, Bruna, que eu comecei a repetir isso pra mim e aquilo eu comecei a estudar e eu comecei a entender. E aí, quando despertei pra esse meu propósito, eu entendi, não, eu quero ter saúde. E diante de tantos diagnósticos desafiadores, inclusive eu tenho doenças autoimunes de pai, de irmão, de avó muito sérias. E eu penso, poxa, pra mim sobrou uma que é só tirar um negocinho da alimentação. Eu não preciso tomar remédio, né? Eu não fico imunossuprimida se eu estiver fazendo a dieta corretamente. Existe uma infinidade de alimentos sem glúten, né? Exatamente. E aí foi assim que eu caí na real. E o diagnóstico, como a nossa colega Suzana, que antecedeu, né, fez o primeiro episódio, ele é libertador, né? Então, assim, a gente vai falar da tua parte profissional mais pra frente, mas tu imagina os impactos que causa na vida de uma criança que ela não tem esse diagnóstico. Então, é necessário, e quanto mais profissionais se especializando, né, como tu disse, eu passei por vários profissionais, enfim, então, assim, precisa desse apoio, precisa desse reconhecimento, né? A empatia, eu acho, né? O que falta hoje, eu vejo muito nos profissionais, assim, é esse acolhimento. Porque, embora seja libertador, como a Suzana bem disse, e de fato é, especialmente para pessoas que têm sintomas muito severos, não era meu caso, Bruna. Eu nunca tive nenhum sintoma severo. Eram sintomas leves. Claro que poderiam evoluir diante do meu histórico familiar, mas eu não tinha. Então, pra mim, não foi libertador de cara, confesso. Porque você encarava aqueles sintomas como sintomas normais do dia a dia. Pra mim, que dor de sintomas? barriga, distensão abdominal, dor de barriga, constipação crônica, a constipação era o pior, gases, formação de gases. E o inchaço. Eu nunca fui... Sintomas clássicos que hoje eu vejo como ninguém viu. Eu nunca tive sobrepeso. Eu estava sempre inchada. Né? Enfim, inflamada. E aí, essas manchas na perna também, enfim. Verdade. Mas não era nada, nossa, não consigo viver com isso realmente me tira a qualidade de vida. Claro que hoje eu vivo muito melhor. Então eu tive que... E eu sinto assim que falta essa empatia de pegar pela mão e dizer, vai ficar tudo bem. Exatamente. E o problema é que às vezes a gente espera do outro. E como você estava falando antes, só depende da gente mesmo. Só depende de você ter a consciência de dizer, não, eu não posso comer. Mas aí vem um turbilhão de dificuldades nesse caminho. Né? Muitas. Convivência social. Como que você encarou tudo isso? Quando você disse não agora, porque você, beleza, eu não posso, mas aí você tem uma dificuldade a mais, as pessoas que nos cercam, né? Eu acho que sim.
eu acho, se fizesse, deve existir essa pesquisa, até vou descobrir. Qual é a pior parte de ser celíaco? A social. Eu acho, assim, verdade. sem sombra de dúvidas. Então, vamos fazer uma enquete Vamos aqui fazer em todos uma os enquete. episódios pra ver qual é. Isso, aí. faz essa pergunta. Qual você acha que é pior? E depois você faz a da melhor, porque a gente tem que mostrar os dois lados. Verdade. Sempre tem os dois lados. Então, com certeza, a questão social é a mais difícil. Hoje ainda tenho dificuldades com familiares, mas assim, hoje que eu já sou uma mulher mais madura, né? Já tenho os meus filhos, então já tenho que olhar por eles. Eu me sinto mais segura e confiante pra passar por cima e engolir alguns comentários bem desafiadores e bem desconfortáveis de pessoas próximas e que eu sei que não são por mal. Eu sei que não é por mal. Existe, assim, uma cultura da nossa sociedade, principalmente as pessoas mais velhas, que elas nunca vão entender. Exatamente. Piadinhas eu sempre vou ouvir, inclusive o meu irmão me incomoda muito, mas hoje eu entendo também que ele sabe que é sério. Ele me incomoda porque é meu irmão, né? Mas algumas Faz pessoas parte. a gente não aceita. E Esse tipo de piada, né? e não deve aceitar. Mas assim, eu vou... Respeito, né? É importante. Eu penso assim, se você não sabe lidar com essa condição, pelo menos respeite. Empatia. Porque é isso, assim, eu sair, comer fora. E assim, eu vou contar uma história rapidinho, então, que é uma história que eu acho que eu nunca contei isso, assim, pelo menos. A gente adora histórias inéditas. É que assim, é uma parte que é difícil um pouco de a gente, principalmente hoje que eu estou estudando, né? Que eu logo serei uma profissional da saúde gabaritada e bem competente para atender celíacos. Uau. Mas eu acho que mostrar a minha fragilidade conecta com quem tá sentindo essa fragilidade. Exatamente. Porque não é fácil pra ninguém. Eu não vou chegar aqui e dizer, gente, há 11 anos eu não me contamino. Isso não existe. Não existe. Bruna, eu descobri em 2014, em 2017, no finalzinho de 2016, eu e meu marido, a gente casou e a gente resolveu passar 6 meses morando nos Estados Unidos. Uma experiência, assim, de jovens que éramos na época. Então a gente foi, assim, meio sem rumo e viveu uma experiência bem legal lá. Então eu já tinha 2 anos de diagnóstico. Eu já não consumia glúten propositalmente, mas eu não cuidava com a contaminação. Por isso que eu falo assim para as pessoas que demorou sim muitos anos. Eu acho que para vocês eu já falei isso, né? Entre celíacos eu já falei isso. E quando eu morei lá, então esses 6 meses eu lia, assim, lá a lei é diferente, não é como a nossa, não vem escrito gluten free, não é obrigatório, vem escrito o trigo e alguns componentes que é difícil, principalmente em inglês, a gente entender. Então eu fingia que não estava comendo glúten. Então eu chegava no restaurante, eu perguntava, né, this is gluten free? Lógico que a gente sabe que estavam contaminados, mas eu comia. Então eu passei 6 meses me contaminando. Assim, sabendo que eu estava me contaminando e eu tive duas... Já tinha conhecimento, já sabia o que era contaminação cruzada. Sabia o que era contaminação cruzada, mas não acreditava de fato, porque... nas consequências. Eu era aqui, enquanto eu estava aqui, que estava em ambiente controlado, quando eu me contaminava, eu era assintomática a contaminação. Porque era uma contaminação muito pontual e eu mantinha uma dieta equilibrada. Mas, gente, morar nos Estados Unidos, a alimentação... É diferente. Olha, é zoeira, bem zoeira. E aí, pensa 6 meses me contaminando. Nossa. Eu tive 3 infecções urinárias, bem punks. A minha sorte é que eu paguei seguro de viagem, de saúde, enfim. E aí, quando eu cheguei, assim, eu tava 6 quilos acima, que não eram quilos. Realmente, assim, eu não engordei 6 quilos. Eu estava totalmente inflamada, inchada, com infecções, coisas que eu não tinha. E eu cheguei e eu queria engravidar. Primeira coisa que eu fiz foi marcar com o gastro, porque eu falei, gente, eu tô ferrada, porque eu sabia que eu tava ferrada, entendeu? Você tinha consciência. Eu tinha consciência. E aí eu fui, né, vamos fazer endoscopia e tal, eu preciso ver. Aí ele falou, não, vamos fazer, mas tu não tá grávida ainda? Eu falei, não, imagina que eu vou engravidar desse tipo, tá doido? Aí fui fazer o exame e eu tava grávida. E, gente, assim, eu senti muito medo. E, assim, eu me arrepio de pensar nisso, Bruna, porque foi ali... Ó, se eu chegar... Porque foi ali que eu decidi que eu ia ser nutricionista. Porque eu cheguei na médica chorando, assim, muito preocupada. Porque eu falei, como assim? Como que, assim, o filho que eu tanto sonhei, que eu tanto esperei? Porque a gente sabe, né, Bruna, dos riscos de abortos recorrentes, de infertilidade. Eu fui muito imatura, eu fui muito inconsequente, né? E assim, olha, gente, eu contar isso aqui pra vocês, mas eu acho que isso é importante, porque eu sei que muita gente se culpa de não ter conseguido despertar pra isso.
E aí eu lembro que eu cheguei na médica, ela falou, não, Catarina vai ficar... Não, pude fazer endoscopia, obviamente, a gente fez exames de sangue, tava tudo mais ou menos, assim, controlado, não tava, né, nenhum... O sorológico não tinha alterado tanto, porque eram contaminações, enfim. E aí eu fui desde o primeiro mês, fui com a nutricionista e fiz assim, me redimi com a minha filha, graças a Deus. Fiz tudo muito bonitinho e ali eu virei a chave. A minha virada de chave foi a minha gravidez. Graças a Deus, Deus me permitiu uma filha saudável, mas eu sei que poderia ter sido bem diferente. Não precisou nem eu perguntar qual foi a virada de chave. Vou tomar uma aguinha, gente. Fique à vontade, tome uma aguinha. Mas aqui tem um presente pra ti, até se você quiser usar pra tomar água, fique à vontade, tá? Enquanto olha, a Catarina respira. Gente. Eu vou abrindo aqui. Foi combinado, tá, gente? Não. Ai, gente. Bom, a minha xícara não veio, mas a da Catarina veio e tá ótimo. Ai, daí você vai ficar ter olhando, café. mas... Não, eu tomo no copo, não tem problema. Gente, olha que graça. Mentira. Ai, eu vou Ó, e sem querer, eu não sabia dessa história da família que tinha a ver com a sua filha. Mas eu vejo, né, como você valoriza, né, esse convívio com a sua família. Enfim, você prioriza, né, a família e realmente é o que importa. Nossa, né, agora eu fiquei bem emocionada. A gente não foi combinado de verdade. Eu até tinha falado pra Bruna que eu não sabia se eu ia falar sobre isso. E aí, olha só, uma xicrinha. Muito obrigada. A minha família aqui. Esse é só uma lembrança nossa, pra você lembrar pra sempre da sua participação. E o nosso objetivo do podcast é trazer essas informações para as pessoas verem que elas não estão sozinhas e que às vezes a gente menospreza alguns sentimentos ou até mesmo os nossos sintomas que a gente sente, isso aí não é nada, mas é. E no futuro vai prejudicar, porque a Catarina hoje, que tem seus 2 filhos, né, que não tem hoje só a Helena. Tenho a Helena e o Olavo. Helena e o Olavo. Então, assim, o que a Catarina quer da vida dela? Envelhecer como? Forte, maromba. Essa é uma pergunta bem legal de a gente fazer, né? Até para um celíaco recém-diagnosticado. Então, a virada de chave, a pergunta da Bruna eu já respondi. E hoje, com certeza, a minha maior motivação são os filhos. Quem tem filho sabe, né? Quem ainda não tem, né? As mulheres, eu sei que se apegam muito, porque a gente sabe que, infelizmente, algumas mulheres até já ficaram inférteis e os abortos recorrentes, eles são uma característica da doença não diagnosticada, doença não tratada. Então, a minha virada de chave foi, né, a gestação da Helena e hoje é a minha motivação. E é isso que eu penso, sabe, Bruna? Assim, pensando na minha família, como eu já falei, eu quero, né, ver os meus filhos crescerem, quero ter netos. E a gente sabe que a doença celíaca, qualquer doença autoimune, na verdade, ela é uma porta de entrada para outras doenças. Quando a gente pensa que a doença celíaca ela se manifesta né, aqui no nosso intestino, causa lesões e causa permeabilidade. Então, o meu pai, ele tem leucemia crônica, que é uma doença autoimune. A minha avó tem artrite reumatoide, que também é uma doença autoimune. E o meu irmão tem esclerose múltipla, também uma doença autoimune. Veja, né, eu tenho doenças muito, né, parentes de primeiro grau com doenças autoimunes que podem sim estar relacionadas. Como eu vou me permitir, né, por um pedacinho, só um pedacinho não faz mal, correr o risco de talvez não ver os meus filhos crescerem, ou de não ter uma velhice saudável. Tua família não tem mais ninguém com um diagnóstico de celíaca. Engraçado isso, né? Não tem mais ninguém na minha... Assim, eu desconfio de vários, eu vivo incomodando os meus familiares, mas assim, os mais próximos, os que têm sintomas mais parecidos, a gente, a cada 1-2 anos, eu peço para repetir o sorológico, pelo menos. Sim. Por enquanto, a gente não tem nenhum diagnóstico na família, o que é bem incomum, né? Porque tenho visto isso principalmente lá no ambulatório, assim. Como que foi quando você entrou nesse mundo da nutrição? Porque é totalmente diferente do direito. Totalmente, né? Totalmente. A área da saúde. Tu sabe que eu conheci uma médica, eu estive num congresso de nutrologia esse ano e eu conheci uma médica bem legal lá, dessa parte mais integrativa, uma pessoa muito sensível, e ela falou assim pra mim, e a gente tava conversando um pouco que eu ainda tinha sintomas, até muito recente, e ela falou assim, eu vou falar pra você o que eu falei pra uma paciente minha que descobriu uma outra, acho que era uma APLV, depois de adulta, que também é incomum, né? A tardia, que é mais difícil, que é a alergia à proteína do leite de vaca em adultos, ela é
bem menos comum, principalmente a tardia, e é mais difícil de descobrir. E ela também foi estudar nutrição e ela falou assim, ó, agora você já descobriu o teu propósito de vida, para de sofrer. Porque a doença celíaca veio pra isso, e eu tenho certeza. Eu comecei efetivamente a fazer a faculdade de nutrição em 2023, mas eu já estudo a nutrição muito antes disso. Eu comecei a estudar afinco mesmo ali em 2017, que foi quando eu engravidei, que aí eu comecei a fazer a Nutri, acompanhamento todo mês, eu já comecei a me apaixonar por aquilo, eu já comecei a gostar de ler, porque eu sempre gostei muito de estudar, sabe, Bruna? Eu fiz direito. Se interessou no assunto. Não, e quando a gente sentiu. gosta, né, e faz sentido. Mergulha. E aí depois, antes de entrar na faculdade de nutrição, eu fiz alguns cursos, desses cursos online que a gente faz sobre microbiota, é uma área que me interessa muito, que tem tudo a ver com doença celíaca. E esses cursos de, se desinflame, a gente vai aprendendo e vai estudando. Então, mas assim, eu posso dizer que eu quase entrei na faculdade de nutrição em 2017, mas daí como eu tava grávida, meu marido falou, amor, segura. Uma coisa de cada vez. E assim, cada tempo é o seu tempo, né? Então eu já sabia que eu ia e eu pedia pra Deus. Deus, se for pra ser, eu sei que meu propósito maior é a minha família e eu queria ter 2 filhos, isso era um sonho, eu não ia abrir mão. Eu trabalho, né, gente? Eu tenho uma empresa, a empresa dos meus pais, que eu trabalho desde sempre, embora não tenha atuado no direito, eu sempre trabalhei. Eu não tinha tanto tempo disponível pra entrar na faculdade antes, então eu fui segurando adiante aquele sonho. E aí o Olavo teve, acho que é bem pertinente também comentar, Bruna. E aí o Olavo foi a virada de chave pra realmente entrar na nutrição daí, porque aí... Não, agora chegou a hora. Deu. Chega. Olha só. Então sou eu celíaca já, bonitinha, fazendo tudo certinho, dieta, a família já sabe que eu só levo minha comida, aquela coisa toda. Engravidei do Olavo, pandemia, 2021. Verdade. 2020. Eu engravidei em julho de 2020, auge da pandemia. Então, assim, não preciso nem ser repetitiva sobre pandemia, todo mundo sabe que muitas mães da pandemia, né, tiveram algum tipo de sequela por conta do estresse que a gente passou. Eu peguei Covid no 7º mês de gestação, tive um sangramento, nunca senti tanto medo na minha vida. Nossa, fui internada na maternidade, ali Teresa Ramos, e aí tive que ficar em observação, e aí a colega do meu lado, eu tava com Covid ainda, a colega do meu lado, tadinha, tentando expulsar uma pedra no rim grave, caos. E aí o medo, né, de um parto prematuro, e aí o Olavo nasceu, um bebê muito irritado, chorava muito, perdi meu avô e meu tio, né, na Covid. No 8º mês de gestação, muitos traumas, ele chorava muito, bebê irritado, e aí quando ele tinha quase 3 meses, veio o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. E aí a sua alimentação... Meu Deus, e aí assim, eu tenho a sorte de ser muito amiga da minha pediatra e da gastropediatra. Da minha, eu já falo que são minha, né? Mas olha, isso é sorte, isso é sorte. E vou dizer que não é qualquer gastro e não é qualquer pediatra. Não, são realmente profissionais diferenciadas, né? A Bruna sabe. E aí, inclusive, vamos tentar trazê-las, né, Bruna? Com certeza, mas com certeza. Elas já estão na minha lista de convidadas. E aí eu lembro que foi aquela conversa, as duas, quem dá a notícia, meu Deus. E aí elas falaram, Kati, você já sabe, amiga. Corta tudo, corta o leite e, assim, posso dizer isso para os celíacos aqui me ouvirem, que o leite é pior que o glúten, tá, gente? Vocês que estão aí se lamentando, ainda tem a fase da lamentação, a gente não quer diminuir a dor de ninguém. Cada um sabe a sua fase, o seu drama, o seu momento, mas, assim, o leite, ele... é punk. E aí eu vivi independente se a pessoa tem alergia ou não, o leite já faz mal. Então imagina pra quem. Assim como o glúten tá em tudo, os traços, eu tive que fazer pro Olavo eu tive que, então, para as pessoas entenderem melhor ali, eu estava amamentando, eu não quis abrir mão da lactação exclusiva, eu não quis dar fórmula. E aí elas falaram, então, Kati, por um lado, a vantagem é que eu já sabia todos os cuidados com a contaminação, porque são os mesmos quando a gente fala de outras proteínas alérgenas, né? Como o leite, que é mais comum ali no bebê. E aí, meu Deus, volta rótulo de tudo. Então, assim como o trigo tá em tudo, o glúten tá em tudo, o leite também tá em tudo. E aí eu tive que restringir bastante a alimentação. E aí eu falei, não, eu vou fazer nutrição, e eu vou ser nutricionista, e eu vou ajudar essas pessoas, porque é muito difícil. Eu, que já era celíaca,
que já tinha uma consciência, já era uma mulher um pouco mais madura. Já é difícil. Já foi, né? Difícil. Tu pensa, assim, algumas mães que não têm orientação, que nunca fizeram uma dieta de exclusão. Puérpera, gente. A gente, quando é puérpera, quem é mãe sabe. Meu Deus do céu, aí tu traz pra uma puérpera. Só que, por outro lado, Bruno, isso é uma coisa bem legal. Eu até fiz um podcast com a doutora Juliana falando sobre o APLV do Olavo, que assim como a cura da doença celíaca está nas nossas mãos, não depende de medicação, não depende nem do médico. A gente sabe o que a gente tem que fazer, o médico orienta, óbvio, né? Não quis dizer, mas eu digo assim, você não precisa ir no médico lá todo mês pegar uma receita. Não. A cura para um bebê com a PLV tá na mão da mãe, e isso é lindo, assim, e é a mensagem que eu trago sempre quando eu converso com mães, né? Então eu já sabia que era só me restringir um pouquinho mais, que ele ia melhorar, e graças a Deus ele curou muito rápido, né? Porque daí nos bebês essa cura pode ser rápida, a gente tira totalmente a proteína e aí eles vão tolerando ela, e hoje o Olavo é um menino lindo, maravilhoso, saudável. E pode consumir hoje normalmente? O leite, sim, normalmente a gente teve uma suspeita, aí eu tive, né, porque a mãe ela vive assim. Será que é celíaco? Aí, né? Imagina. E aí ele teve um hipotiroidismo subclínico, que chamou muita atenção com o aninho. E aí ele tinha muita distensão e ele começou a fazer abdômen agudo, que é uma dor muito forte no abdômen. Nossa. Que a criança, claro, não sabe explicar direito. E aí, uma constipação crônica, fizemos o sorológico e veio alterado, Bruna. Eu não sei se eu já comentei com você isso. Então ele teve um exame, o antitransglutaminase, que é o principal, né, marcador aí que é usado, veio pouco alterado, mas veio acima do 20 ali. E aí eu enlouqueci. E aí como ele tinha, e aí claro, né, a pediatra e a gastropediatra conversaram, a gente fez uma reunião e assim, baseado na clínica, que ele tinha sintomas sugestivos que poderiam ser de doença celíaca, aquele hipotiroidismo, né, subclínico, que poderia ser Hashimoto, que tá, né, bem relacionado com a doença celíaca, e o fato de ser parente de primeiro grau, né, que já justifica o rastreio. Daí a doutora Suelen falou, não, Kátia, eu faço a endoscopia em você, porque se a gente não fizer, eu não ia ficar tranquila. E aí, graças a Deus, tá lindo! Mas ele tem o genético positivo, ou seja, ele pode desenvolver. Só pra esclarecer, que acho que isso é bem importante, né, Bruna? Porque a gente sabe que são celíacos que estão nos assistindo. Parentes de primeiro grau de celíacos que tem o genético, principalmente os que têm o genético, né, positivo, não é todo mundo que faz o genético, mas no caso do Olavo a gente fez pela questão do que ele já tinha sintomas e teve o antitransglutaminase positivo. Essas pessoas são pessoas de risco e elas podem desenvolver a doença celíaca em qualquer fase da vida, porque ainda não se sabe o que desencadeia. Tem várias suspeitas, vários estudos que apontam prováveis desencadeadores, né? Que desencadeiam a doença celíaca. O próprio consumo, né? Enfim. São bastante detalhes a serem analisados. Eu sei que você fez mais alguns cursos bem importantes. Como tu disse, tu teve um contato com uma doutora, médica que fez aí, ela é super especializada em doença celíaca. E pelo que a gente tem estudado, né, pra você, se você quer então ser uma nutricionista muito bem reconhecida e você quer aprender mais sobre doença celíaca, você tem que buscar essas pessoas. Exatamente. E a Catarina foi atrás. Foi aonde que foi o congresso? Eu estive agora em dezembro em Belo Horizonte, num congresso internacional sobre doença celíaca. Sobre doença celíaca que teve aqui no Brasil. Olha só que oportunidade. Legal. Como que foi o conhecimento lá e esse curso que você fez? Eu sinto, te conhecendo, né, esse nosso relacionamento clientes, amigas, que você mudou muito. Ai, que legal ouvir isso de ti, e assim, e pra você ver como o conhecimento liberta. Exato, tu disse tudo. Assim, e eu tenho repetido muito isso, assim, é por isso que eu tô nas redes, eu tô com o meu Instagram ali, eu vou lá das caras. Não é todo dia que a gente quer falar, mas gente, se eu que tô estudando não for lá, dar informação pras pessoas, a minha prof, a Fábio, que ela é pós-doutorada, né? Ela já terminou o pós-doc dela em doença celíaca na Europa. Ela sempre fala, você é responsável por todo o conhecimento que você não divulga. É verdade. A partir do momento que você começa a se especializar e começa a estudar e começa a saber, e você sabe que aquilo impacta diretamente na vida das pessoas, e você não compartilha, você é responsável. É verdade. Então, assim, né, comecei a nutrição, fiz o primeiro ano, aí no segundo ano, que foi 2024, eu falei, não, agora
com certeza eu vou ir para essa área de intolerâncias, de alergias, doenças autoimunes, porque é o que eu gosto, sabe, Bruna? Tratar a doença, tratar a microbiota. E aí apareceu a Fábia. Então ela é uma nutricionista, já formada há muitos anos, e fez mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ela não é celíaca. Qual que é o Instagram dela? É Fabiana Botelho, mas depois Legal, a gente coloca ali o arroba, porque com assim, certeza. gente, hoje no Brasil, com certeza, a pessoa que mais estuda doença celíaca, mais do que qualquer Olha médico, só. porque ela é muito científica, né? Ela estuda artigo, ela montou uma formação que chama Sem Glúten Consciência, Legal. com base em todos os artigos. Ela esteve, esse ano teve um congresso que acontece a cada 2 anos no mundo, aconteceu na Europa agora, ela esteve nesse congresso, na Espanha, se eu não me engano. Ela esteve no latino-americano, na Argentina, todos esse ano. O latino-americano eu comprei na modalidade online. Participou também. Participei online, mas ela esteve lá presencialmente, e aí eu estive junto com ela nesse aqui em Minas Gerais. Então, assim, ela é uma pessoa que estuda muito, assim, a parte realmente científica, sabe? Então, ela montou essa formação e ela fez a primeira turma lá, eu assisti, comecei a namorar o curso dela. E aí eu falei, mas eu ainda tô no 2º ano da faculdade. E aí ela me chamou, a gente começou a conversar. Aí ela falou, Catarina, mas assim, tu já é celíaca, tu já tá no teu Instagram. E eu era muito insegura, Bruna. É legal, bem legal. Obrigada você ter me trazido isso, porque eu era uma pessoa insegura. Porque a gente sabe a responsabilidade que é falar em rede social sobre algo que impacta a saúde. E isso é muito triste, porque todos os dias a gente vê muita desinformação. Muita coisa errada. Mais. Então eu falava assim, é uma terra sem leis nenhuma. Né? Eu acho então, que tem que ter. a gente precisa, né? Levar informação com qualidade, sabe? Já é difícil ter informação sobre o que a gente precisa. Aí ainda mais errado. E assim, Bruna, a gente sabe que não é um assunto que engaja, não é um assunto que dá like, não é um assunto que tá na moda. É uma doença, não é rara, tá? Não é rara a doença celíaca, nem um pouco. Mas ela ainda é pouco falada, ainda é pouco debatida. Verdade. Então assim, eu não tô lá porque eu quero like, porque eu quero... Eu tô por um propósito. E a Fábio me ajudou, me mostrou esse propósito. E eu falava assim pra ela, falava, Fábio, eu embora esteja estudando, e sei que eu estudo muito, eu realmente sou estudiosa, eu não me sinto segura de falar, porque, poxa, é muita responsabilidade. Por ser celíaca, já é responsabilidade, mas por ser estudante de nutrição, imagina daqui 1 ano e pouco que eu tô me formando, né? Ela falou, vem comigo, vamos fazer a formação. E aí, então assim, hoje eu tenho acesso a todas essas informações, todos os últimos artigos, tá tudo lá no curso. Não é nada de achismo. Nada. É artigo científico, é estudo. Estudo. E o que eu gosto muito da Fábio é que assim, ó, ela nunca bate o martelo, porque a ciência não bate o martelo. Então assim, ó, olha, Catarina, o que hoje ainda a contaminação cruzada não tá liberada. Não tá liberada. Por quê? Porque não, assim, provou-se que a contaminação vai fazer mal para todo mundo, mas não conseguiu se provar que não vai fazer mal. Enquanto não provar o contrário. Enquanto não se prove o contrário, eu vou falar para você isso agora, foca em mim que isso é importante, porque eu sei que a contaminação cruzada é a parte mais difícil. Seria muito fácil chegar num restaurante e dizer, me dá uma salada, tira os crótons que eu vou comer só a salada. Seria, e assim, existe uma pressão muito grande, até a Fábio estava me falando, nos Estados Unidos, os americanos têm muita dificuldade de aceitar o diagnóstico. E lá, então, tem uma pressão muito grande nesses estudos. Então, ela fala, assim, que ainda não conseguiu se provar que é seguro, né? Algumas pessoas vão falar que não sente, mas como que a gente prova que, embora não sintam, que não tá fazendo mal? Então, temos que ser responsáveis. Estamos falando, uma coisa é alguém no meu consultório que eu tô olhando pra ela, individualizar o caso dela. Ó, já tô me vendo no meu consultório, gente. Vocês estejam lá no Anotem o arroba da Catarina. Me siga pra mais dicas. Mas assim, uma coisa é tu individualizar, mas quando tu traz uma informação a nível que qualquer pessoa, assim, a nível mundo, né? Alguém que fala em português pode chegar, né? Uma fala lá. Tem que ter muita responsabilidade. Então é por isso que eu quis, já mesmo na graduação, já terminei a formação, tava até te contando que vou pegar já meu diploma logo aí e vou continuar, né, Bruna? Muito conhecimento pra pessoa certa. Não, gente, vou continuar cada vez, provavelmente nessa área, agora lá no ambulatório também, a gente vai caminhando bastante. Pois eu tenho acompanhado aí esse trabalho que vocês estão fazendo no ambulatório. Aqui em Lages é o primeiro. É o primeiro. Não tem nada parecido. Gente, olha, nosso estado de Santa Catarina tem crescido muito em opções sem glúten. E agora
nessa questão médica, né? Eu tenho o prazer de conhecer aí a Suelen desde quando nós éramos criancinha também, que a gente brincava junto e, nossa, assim, ter visto que ela se formou e que ela se especializou nisso, assim, me deixou muito feliz. Tive o prazer de levar minha filha lá também, porque a gente tinha essa desconfiança que ela poderia ter, e ela tem dermatite atópica grave, então esse é o diagnóstico. A princípio não tem nada a ver com o glúten, deu tudo negativo, não fizemos o genético ainda, mas nós tivemos esse contato com ela como médica e sentimos essa empatia, porque, e é isso aí, nós já chegamos lá falando, ó, eu acho que é isso, eu acho que é doença celíaca porque é assim, assim, assim. Então, assim, é um trabalho totalmente individualizado. Eu acompanho a doutora Juliana Nardelli ali pelas redes sociais, também pelo Instagram, e vejo que ela é magnífica no que ela faz. E agora vocês juntaram, até porque hoje não tem como você tratar a doença celíaca apenas com um médico. É um tratamento multidisciplinar. Então, assim, é necessário isso que vocês fazem. Eu até estava assistindo o vídeo, né? Primeiro passa na gastro, depois na nutri e depois na... No caso, né, gente, até quero deixar isso claro, Bruna, porque as pessoas confundem. Eu ainda sou estudante, né? Embora eu estágio. É um estágio. Então, o que acontece? Existe, né, provavelmente, teremos uma nutricionista lá logo em breve atendendo, mas por enquanto passa então com a gastro, pediatra, e passa com a doutora Juliana, que ela é nutróloga. E aí, elas obviamente fazem o diagnóstico, e aí elas trazem a demanda. E qual que é o meu papel lá hoje como estagiária supervisionada por elas? São essas orientações que, por exemplo, então a paciente tem uma PLV, a doutora Sueli organiza as orientações, leitura de rótulos, quais são os cuidados, e aí eu vou lá e converso, porque eu tenho a parte, primeiro, de acolhimento dessas famílias, porque a gente precisa muito acolhê-las. E eu vivi isso na pele. Então, além de eu estar me capacitando cada vez mais tecnicamente no conhecimento, eu tenho a parte de eu vivi isso, mãe, vem comigo que vai dar certo, você vai conseguir continuar amamentando. Então a gente faz toda essa orientação ali, eu repasso as orientações. E a nutróloga, ela faz um plano, o médico nutrólogo, ele tem a capacitação técnica também de fazer planos um pouco diferente dos feitos por nutricionistas, mas que para as crianças funcionam muito bem. Então aí a gente faz essas orientações, a doutora Juliana faz o plano e eu oriento. Então tá sendo um aprendizado assim, ó, gigantesco pra mim, Bruna, porque eu tô vendo, assim, realmente doenças, né? Hoje a gente sabe que a obesidade, ela já é um problema, é uma doença que afeta crianças. Então a gente conseguir olhar para essas crianças sem ainda o estigma que existe, tanto a gente vê lá desnutrição, crianças neuroatípicas que têm seletividade. Então, pra mim tá sendo uma experiência enriquecedora. E é uma coisa a contar rapidinho que né, voltando para a doença celíaca, que me marcou muito, que foi na segunda semana que eu tava lá, que a gente era uma paciente da doutora Suelen, uma menina, que ela e a irmã são celíacas. A irmã já tá com 17 anos, tá fazendo faculdade em Lages. A família mora em Correia Pinto, se eu não me engano, não lembro bem certo, uma cidade perto. E a mãe numa angústia muito grande, porque a filha mais velha celíaca tá morando fora, e a pequenininha não tava ainda conseguindo controlar, né, os sorológicos, porque descobriu um pouco depois. E aí eu comecei a conversar com ela, uma conversa mesmo, como é que é pra ti, quais são os desafios maiores. E ela começou a chorar, porque ela falou, minha família não aceita, eu levo tudo, e daí chega lá, eles querem misturar, eles falam, ai, que frescura. E aí, Bruna, eu me coloquei em um lugar que eu ainda não tinha me colocado, que é a de mãe de celíaca. Porque se eu já sofro, né, hoje não sofro mais, mas já sofri tanto com esse até preconceito, que chega a ser um preconceito, né? Preconceito, uma falta de respeito. Quando eu me coloquei no nome daquela mãe, tu imagina, tu saber que o teu filho tem uma condição que se ele consumir aquilo ali é um veneno, né, gente? Vou usar essa palavra bem forte para que algumas pessoas entendam, porque aquilo ali é capaz de realmente adoecê-lo e, né, trazer doenças muito mais sérias. E tu tem que lutar contra a tua própria família para que eles só respeitem. Nossa, e aí aquela mãe começou a chorar e eu meio que chorar junto e eu... Nossa, assim, realmente a gente tem muito pra trabalhar com essas famílias. Gente, olha, mãe de celíacos, olha... Por isso o tratamento psicológico
também é extremamente Tu essencial. sabe, Bruna, que na formação Consciência Sem Glúten, temos psicólogas, uma psicóloga muito querida que eu tive até o prazer de conhecer lá nesse simpósio, que ela ainda não fechou o diagnóstico de doença celíaca, mas ela já tem retocolite ulcerativa e ela tá em investigação de sensibilidade ao glúten não celíaca e ela quer assim, ó, ela tá com planos de até ir pra fora fazer lá com o Dr. Alessio Fasano nos Estados Unidos, que é uma referência no mundo em doença celíaca, porque ela fala assim da importância de tratar a parte psicológica e o nutricionista ele entra também, principalmente com crianças e famílias, também entra um pouco nessa parte de comportamento, claro, que são profissões completamente diferentes e por isso a importância desse atendimento e desse olhar multidisciplinar. Uma pessoa com doença celíaca, principalmente adolescentes e as crianças são as que levam melhor, sabia? O diagnóstico em crianças vai super bem, agora adolescentes é muito difícil. E idosos tem se feito muito diagnóstico em idosos. Os idosos é muito difícil, inclusive o pai tem sangue nas fezes, assim, Tem todos os anêmico. sintomas. A filha celíaca, e ele já falou, a médica já conversou com ele a importância do rastreio e ele falou que ele não vai fazer, porque ele não quer saber se ele é celíaco, ele já tem 65 anos, né? É jovem, mas já tá nos critérios de idoso, ele já entra então nessa... É difícil, precisaria um atendimento psicológico, talvez antes, para trazer para ele a consciência. Ele falou que não quer saber se ele é celíaco. E pra ele pensa às vezes que é mais fácil viver sem saber que é celíaco. Mas aí é que tá o erro, tá o grande erro, né, Catarina? O grande erro, gente, assim, se ele soubesse. E é por isso que eu tô ali todos os dias nas redes. A Bruna tá aqui fazendo esse projeto muito legal. Parabéns, Bruna, pela iniciativa. Isso aqui é muito importante. Gente, essas informações salvam vidas. Compartilhem essas informações muito importante. com quem vocês puderem, com a família, porque... E você estando agora no ambulatório, né, tu tem uma rotina ali. Já apareceu, então, vários celíacos. Cada vez mais. Não tem essa de doença rara. Não, e assim, ó, até uma coisa legal que eu queria trazer aqui, dessa formação com a Fábio, do que a gente viu nesse simpósio, nos congressos, assim, o boom da doença celíaca. Vocês vão ver, já estão vendo, provavelmente, quem é celíaco acaba sabendo, fulano foi diagnosticado, chega mais pra gente, né? Esse boom do diagnóstico, o que acontece? Não que as pessoas... assim, existe ainda uma dúvida, né? Tudo é muito incerto sobre a origem da doença celíaca e por que tantos diagnósticos, mas acredita-se que 2 principais fatores. A informação, que graças a Deus... Né, a gente está tendo, os médicos estão enxergando a doença celíaca. Esse simpósio lá em Belo Horizonte era de médicos, da faculdade da Fulema, lá, uma faculdade médica de Belo Horizonte, bem legal. E era um simpósio médico, feito por médicos para os estudantes de medicina. Então achei muito legal. Os médicos estão olhando realmente, eles estão discutindo sobre como fazer uma endoscopia bem feita, porque tem isso, né, Bruna? Às vezes a dificuldade do diagnóstico, se a endoscopia não foi bem feita, se não for feita da forma correta, né? Se o patologista, tá, que é outra especialidade, não souber fazer bem certo, passa um diagnóstico. Então, assim, a informação... Falso negativo. Então, assim, esse olhar tá despertando mais, então tá se aumentando o diagnóstico por isso. E também, assim, nosso padrão de alimentação, os nossos hábitos de vida, né? O sedentarismo, a comida errada, o excesso de ultraprocessados, as mudanças né, nos melhoramentos, assim, tem muito essa discussão, não tem nada provado, mas não se descarta e nem se... É um pouco de tudo. Então, a alimentação, a gente sabe que o padrão, principalmente o ocidental, ele é muito ruim. Isso aumenta a permeabilidade, isso aumenta a inflamação. Então, nos indivíduos que já são geneticamente predispostos, desenvolve. Então, tudo isso tá aumentando o diagnóstico, aumentando a doença, e aí eles estão falando do Covid, né, que como muitas pessoas pegaram Covid, o Covid foi uma condição que eles chamam assim, que ele causou uma chuva de ocitocina,
tempestade, eles usam essa palavra, uma tempestade de citocinas inflamatórias no nosso organismo. Então, houve uma inflamação muito grave, muito sistêmica. Isso também pode ter contribuído para o desenvolvimento naquelas pessoas que já são geneticamente... Então, assim, o consumir ou não consumir, por exemplo, meu filho Olavo, que tenho, né, já comprovadamente tenho teste genético positivo, vou restringir? Não faz diferença eu restringir ou eu oferecer. O que eu tenho que fazer? E sabendo que ele tem que ele tem uma chance maior, porque é parente de primeiro grau, porque tem genético, priorizar uma alimentação saudável. Ele pode comer glúten. Tudo bem ele comer glúten, mas ele tem que ter uma alimentação saudável, ele tem que ter qualidade de sono, ele tem que praticar atividade física, controle de estresse. Então, assim, a gente olhar, priorizar... Além, né? Além do não comer glúten. Isso. Não basta não comer glúten. Porque porque assim, Bruna, o que me perguntam? Inclusive, já ouvi isso, já recebi no Instagram essa pergunta, sabe? Kátia, o que fazer? Eu sou mãe, eu sou celíaca, eu tenho filho. O que eu posso fazer para ele não desenvolver? É a pergunta de milhões, né? Então, assim, e até você que é parente, você que é adulto, parente de primeiro grau de alguém, ou que você tem a diabetes tipo 1, o hipotireoidismo de Hashimoto, por exemplo, que são outras síndromes também que estão bem associadas, cuidar da tua alimentação. Se você não é celíaco, você pode comer glúten, mas coma direito, coma com consciência, coma comida de verdade, pratique atividade física, porque é o contexto. E a comida de verdade, ela não tem glúten. Arroz, feijão, legumes. Só não preparar num lugar que tinha um pão d'água, né? De preferência. Pra quê? Mas é isso. Não colocar trigo no feijão, essa nossa não há briga, necessidade né? nenhuma. Gente, essa é a briga e é a causa. Não posso deixar esse podcast acabar antes de falar disso também. Fala. Você, que é um entusiasta da culinária, que é um empreendedor do ramo da gastronomia... Aí, olha a dica. Não venha ser concorrente da Bruna, brincadeira. Pode vir. A gente precisa disso, A gente precisa, quanto mais pessoas empreendendo nesse ramo... Não, gente, por favor, tem espaço pra todo mundo. Mas eu digo assim, a gente brinca que o que falta mesmo? É isso, porque a comida de verdade, o arroz, o feijão, os tubérculos, as batatas... O que tem glúten, gente? Vamos lá. Trigo, cevada e centeio. É muito pouca coisa. É pouca coisa. Perto de uma infinidade. A lactose é muito pior, né? Tipo, o leite a gente usa em muito mais receitas, né? Isso. Então, assim, mais difícil de você substituir. Você pode ter um restaurante e servir macarrão sem glúten, né? Você pode servir batata, você pode servir salada, carnes, todas as carnes são sem glúten. Os leites são sem glúten, muitas pessoas confundem, né? Ai, mas leite condensado vai em glúten. Então, assim, e isso é até legal pro celíaco que tá recém-diagnosticado, que ele fica, o que eu vou comer? Gato, gata, você vai comer tudo. Tem muita coisa boa. Trigo, centeio e cevada. O único problema do industrializado é passar na mesma maquinário que foi o trigo, acaba complicado. Que tudo contamina. Então, assim, realmente, para encontrar industrializado sem glúten é difícil. Mas para encontrar comida sem glúten... É fácil. Zero difícil. É bem fácil. O industrializado é bem como tu disse. É difícil de achar, e é caro, às vezes é ruim. Por isso que a gente acaba fazendo em casa as delícias. Isso aí, querem bolos, pizzas. Catarina, antes da gente finalizar, alguma coisa importante assim que você acha que os celíacos precisam saber, precisam entender, os seus familiares, para levar uma vida sem glúten mais tranquila? De repente, poxa, né, eu tenho uma irmã, como que eu vou fazer para oferecer uma segurança para ela melhor? Porque até hoje, a nossa colega Suzana estava na rádio falando sobre a doença celíaca. Né, gente? E aí muita gente mandou mensagem, e uma mensagem me chamou a atenção que dizia assim: o que é a doença celíaca? Eu nunca ouvi falar. Como Olha assim? Isso. Em pleno 2025. Como assim, gente? Como assim? Então, assim, obviamente, pra quem nunca ouviu falar, assim como eu, que há 11 anos atrás nunca tinha ouvido falar nisso, quase 12 anos, eu achava que não podia comer arroz. Então, assim, a gente não entende, mas quando você vai a fundo, enfim, dá pra entender. Então, por isso a gente precisa disseminar essa informação. E você hoje, com toda a experiência na nutrição que você está estudando, no ambulatório, que é um trabalho magnífico que vocês estão fazendo, e como celíaca, qual seria, assim, o primordial que essas pessoas precisam saber? Muitas coisas, né? Mas, assim, vou tentar enumerar 2 pontos. Um para os celíacos e um para os parentes de celíacos. Para os celíacos, assim, busque se informar.
A informação é libertadora. A informação, ninguém sabe mais da gente, da nossa condição, da nossa saúde do que nós mesmos. Não deixe a tua saúde nas mãos de um profissional. Então, se informe sobre a doença. Hoje a gente tem acesso à informação. Por favor, cuidado, informação de qualidade, chequem os perfis. Se vocês forem procurar essa informação em redes sociais, tem que tomar um pouco mais de cuidado. E vamos indicar algumas aqui. Isso. Fenacelbra 100%, você vai acompanhar ali, é tudo... Olha, as melhores informações. E o Rio Sem Glúten, hoje, né, que eles trabalham em cima disso, né? E daí tem as associações em todo o Brasil. Mas dali você vai já buscar mais. E médicos especialistas? Isso, eu ia, assim, eu acho que pra dar informação em rede social, por exemplo, outros celíacos, muito nutricionista que já tá se especializando, médicos especialistas, mas assim, procure um gastro que fale sobre doença celíaca, porque ele vai ser mais assertivo. Com certeza. Cuidado com as blogueiragem que falam que tudo é inflamatório, que, enfim, não que é pra emagrecer, que é pra emagrecer, não tem nada a ver. Porque teve isso, né? Quando vem um blogueiro lá e defende que tirar o glúten emagrece, vira modinha, vira mimimi, vira modinha, né? Dieta da moda. Não tem é isso. Tem nada a ver com moda. Então, para os celíacos, e assim, procurem uma equipe multidisciplinar. Se você tá se sentindo deprimido, isso é normal, tá? Não tenha vergonha. Eu contei a minha história aqui com a contaminação, porque... é legal, me veio um insight agora. Porque esses tempos atrás, uma menina muito querida, uma celíaca... amiga de uma amiga, a minha amiga indicou, ela começou a me seguir e ela tava muito frustrada, Bruna, porque ela tinha se contaminado e ela se culpou, mas chorou, mas se isolou, mas como assim? Falei, ela não tinha 1 ano de diagnóstico. Nossa. E ela se culpou por uma contaminação sem querer. Falei, não, sai desse lugar, não é assim, você faz o melhor por você. Gente, vai acontecer, infelizmente vai acontecer contaminação. É muito difícil a gente viver numa bolha, a gente vai evitar ao máximo, mas quando acontecer, não se culpe. Se precisar de ajuda, vá no psicólogo, nutricionistas são importantes, enfim, se cuide. Atividade física, inegociável, qualidade de sono, controle de estresse também. Catarina que diga, hein? Atividade física é no domingo. Gente, me ajuda muito, tá? Tô tentando seguir os seus passos, mas sabe que a disciplina com alimentação veio disso, já dessa minha disciplina com atividade física. Aí faz toda a diferença, E a gente sabe que são 4 pilares, né? Não adianta cuidar só da alimentação. Não. E um último recado muito importante para os familiares. Gente, respeito. Se a pessoa diz não, obrigada, não insista. É só respeitar. Assim, isso é bem difícil, porque a gente sabe que a avó queria poder receber você com bolo, que a tua tia às vezes fica chateada quando você chega com a marmita. A gente entende os familiares, mas é só respeitar, gente. É muito difícil uma pessoa que tem glúten em casa conseguir te atender de forma segura. Então, se é pra você se sentir inseguro, poxa, tu vai colocar em risco a tua saúde pra não dizer não. Então, assim, respeite. Respeito. É isso que eu peço, respeito. E eu não sendo celíaca, eu vou dar uma dica pros celíacos. Tenham muita paciência com essas pessoas. Principalmente com os mais velhos. Você vai ter que falar 10 vezes. 10, 20, 30, 40, toda vez você vai ter que repetir. A gente passou por essa experiência, nós viajamos, levamos as marmitinhas e toda vez que o Guilherme sentava pra comer, ele... Mas vai comer aí? Então tem que ter essa paciência, tem que ter essa calma e não se ofender, né? Eu não me ofendo, sabe? Exatamente. A minha família, assim, ó, no início eles tentavam me agradar, faziam as coisas e eu de ai, que dó eles fizeram, acabava comendo e tal. E daí chegou um ponto que eu falei, gente, eu sei que vocês me amam, me respeitam, mas eu levo minhas coisas e tá tudo bem. Sim, não vai mudar nada, mas é que a alimentação, a gente até não entrou nesse assunto, mas a alimentação envolve tudo, né? Tudo tem alimentação. Por isso que o social é o mais difícil. O social é o mais difícil, mas tendo o respeito, como você falou, vai embora, gente. Não precisa se preocupar. A gente, né, o celíaco come ali a comida dele. O importante é estar junto. Isso aí, o importante é estar junto. E o melhor, estar junto e não passar mal. Uma última frase, porque me veio agora essa lembrança. Bora pra nós comer o bolo. Ressignificar a tua experiência com a comida. O celíaco, ele vai precisar ressignificar a comida na vida dele. Ele vai ter que colocar a comida em um outro lugar. Verdade. Vai ter que tirar um pouquinho a comida do plano central de socialização. É verdade. Porque ou você vai se isolar e você não vai mais sair pra jantar com seus amigos,
Ou você vai continuar doente, porque você vai se contaminar. Então, entenda que socializar é diferente de se alimentar e se nutrir. Busque se nutrir verdadeiramente, ou leve sua marmita ou coma antes de ir, mas não deixe de socializar. Ressignifique. Essa dica é valiosa. Comer é bom, mas sociabilizar, se divertir. Melhor, ter saúde, né? Ter saúde, viver bem, estar ao lado das pessoas que a gente ama. Catarina, mais uma vez, muito obrigada. Falando em comer, pelo amor de Deus, vamos comer este bolo. Gente, enquanto a gente come esse bolo, eu quero dizer pra vocês, se você participou aí desse podcast, não esquece de deixar aí o seu comentário, tá? Pra gente, se você gostou, se não gostou, manda aí essa sugestão. Manda também suas perguntas pra Catarina, manda aí pra gente que a gente responde depois nos comentários. É muito importante todo esse engajamento, porque precisamos ser visto. A causa celíaca, graças a Deus, atualmente ela já está sendo muito melhor vista pelos empresários que estão inserindo as pessoas, pelos médicos, enfim. Então, agora a gente precisa de um apoio um pouco maior, vamos apelar. A gente tem que ir pro meio político. Você que está nos assistindo, vem com a gente nessa causa, porque tem muita gente que vai ser beneficiada com isso. Infelizmente, né, essa restrição alimentar, ela mexe com todo o contexto da vida da pessoa, não é só a alimentação. Então, precisamos cada vez mais, né, desse apoio, não só da comunidade celíaca, não só das famílias, mas também um apoio político para que tenhamos mais relevância com leis, com isenção de impostos, que as pessoas possam abrir o ambiente, né, seguro para celíaco, de repente, de uma forma mais facilitada. SUS, né? O SUS precisa facilitar o acesso dessas pessoas a esses exames, porque é tudo muito caro. É muito difícil chegar ao diagnóstico. Então, assim, somente com esse engajamento de toda a comunidade, e a internet está aí para isso. É verdade. Então, pessoal, a gente está aqui nesse podcast, que esse é o maior propósito, levar a informação correta, trazer histórias reais e quem sabe aí trazer transformação na vida das pessoas, né? Porque é muito difícil, sozinha é difícil, né, Catarina? Mas não é impossível, por isso a comunidade celíaca ela é tão grande em todo o país, com a FenaCelbra, com todas as associações que tem aqui no Brasil. Obrigada, Catarina, mais uma vez. Eu tenho certeza que você, como profissional, aí vai ajudar muitas famílias, muitas pessoas, porque é um trabalho diferenciado quando a gente entende da dor do nosso cliente, exatamente, quando a gente entende da dor do nosso paciente. Então, assim, parabéns por você ter tomado essa decisão de virar nutricionista, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser beneficiadas com isso. Ai, obrigada, Bruna. Tá, e parabéns pela iniciativa desse podcast maravilhoso. E esse bolo gostoso. Bora, então bora pro bolo, gente. Tem um bolinho bom aqui pra gente comer, porque podcast Café com Celíaco tem que ter bolo, né? Por favor, né, gente? Bora lá, então, E deixa eu fazer um comentário, gente. Isso aqui, nem sei se você vai postar isso, mas é engraçado falar. Isso aqui às vezes as pessoas se incomodam quando me veem assim, comendo em cima de um guardanapo com um talher de plástico, mas isso aqui é a realidade da vida do celíaco. E tá tudo bem. Mas tem prato. Bem. Mas sabe que as pessoas se incomodam, Bruna? Às vezes eu chego daí, não pega um pratinho. Não dá pra pegar um pratinho. E tá tudo bem. Dica de milhões. Tudo de plástico, né? Se você não tem como lavar a sua louça, fazer a tríplice lavagem, usa o plástico, faca, gente, leva pra onde for, não corra o risco de se contaminar. Não tem como você lavar a tua louça e infelizmente não dá, né, Catarina? Não vai tá dando. Mas aqui tá tudo certo, tudo sem glúten.